Olá, bom dia. Eu sou a professora Marlice Nogueira, pesquisadora da Universidade Federal de Ouro Preto, do Departamento de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação, Mestrado e Doutorado. Eu vou apresentar para vocês a pesquisa intitulada Da Distorção Idade-Série às Rupturas Escolares, um estudo das desigualdades de escolarização em contextos rurais. Essa pesquisa foi realizada no período de 2017 a 2020 e teve o apoio fundamental da FAPEMIG, pelo edital Universal 2016. A pesquisa foi coordenada por mim e teve a participação de 2 outros professores da Universidade Federal de Ouro Preto, Rosa Maria da Exaltação Coutrin e Luciano Campos da Silva. Além dos 2 pesquisadores, tivemos também a participação de uma aluna de mestrado, Magleice Miranda Reis, e de 2 estudantes de iniciação científica, Stephanie Gonçalves Maia e Ludmila Maria da Silva Reis. A pesquisa teve o objetivo de compreender os itinerários escolares de crianças e adolescentes na faixa etária de 9 a 15 anos que tiveram em algum momento do seu percurso escolar processo de atraso ou ruptura ou descontinuidade na escolarização no ensino fundamental. Essas crianças e jovens e adolescentes são moradoras de territórios rurais. Então, a pesquisa teve o objetivo de compreender quais os motivos que produzem rupturas escolares nos percursos de escolarização de crianças e adolescentes em território rural. A pesquisa foi realizada primeiramente por meio de um mapeamento das taxas de distorção idade-série e de evasão escolar no ensino fundamental em distritos e subdistritos rurais de um município do interior mineiro. A ruptura escolar é considerada como um fenômeno no percurso escolar de estudantes marcado por reprovações, por abandono, por distorção idade-série. De modo específico, a distorção idade-série é uma situação vivenciada pelo estudante de atraso escolar de 2 ou mais anos de escolaridade em relação àquela idade esperada para uma série específica. Então, nós fizemos um mapeamento dessas taxas de distorção idade-série em todas as escolas rurais do município pesquisado e foram identificados 8 distritos rurais que tinham escolas com altos índices de distorção idade-série. Então, a pesquisa, a partir daí, foi realizada nesses 8 distritos e subdistritos por meio de uma abordagem qualitativa desenvolvida com entrevistas semi-estruturadas e também abertas com gestores das escolas localizadas nesses 8 distritos e também com familiares ou pais, mães, avós dos estudantes que apresentavam situação de distorção idade-série em cada um desses distritos. Os resultados gerais da pesquisa, eles indicam que a explicação para esses altos índices de distorção idade-série, ela não é simples e ela não pode ser dada a partir de um único elemento. Então, a primeira constatação é de que esses elementos produtores da distorção idade-série, eles têm forte relação com o isolamento geossocial das famílias e também das escolas. Mas os motivos que levam ao insucesso escolar, eles são multifacetados e envolvem, na verdade, 6 grandes grupos de fatores. Esses fatores foram identificados a partir do cruzamento de dados coletados tanto com os gestores, diretores, especialistas nas escolas, como também com as famílias, com os pais, mães, avós, cuidadores e responsáveis por esses estudantes. Então, esses 6 grupos de fatores são os seguintes. O primeiro é a pouca interlocução entre o poder público e as escolas. O segundo é a forte dispersão geográfica das residências em relação à escola, isto é, os estudantes e suas famílias moram em localidades bastante distantes das escolas, com uma forte dispersão geográfica em cada um desses distritos. O terceiro grupo de fator são as atividades laborais cotidianas desenvolvidas pelos adolescentes que têm que auxiliar as suas famílias no trato diário com a terra e com os animais.
Essas atividades laborais, elas acabavam interferindo, né, na dinâmica diária desses estudantes e nos seus processos de escolarização. O quarto grupo de fator é a não coincidência do calendário dos eventos sociais e culturais da região de moradia dos estudantes com o calendário escolar. Então havia uma distância entre esses calendários, né, o calendário regional e o calendário escolar. O quinto grupo de fator tem relação com a dissonância entre os interesses sociais e culturais dos adolescentes e a oferta de atividades escolares. O sexto grupo de fator refere-se à ausência de projetos escolares específicos para atender à demanda desses alunos em distorção e idade séria. Então, por fim, a pesquisa constatou que a distorção e idade séria é um fenômeno multifatorial que tende a ser vivenciado concomitantemente a um conjunto de diferentes situações de ruptura com o escolar, tal como o abandono, as reprovações, a indisciplina, a repetência, o absenteísmo, o desequilíbrio entre estudo e trabalho e a ausência de adesão simbólica e material ao mundo escolar. Essas situações, com menor ou maior incidência e mais ou menos visíveis, né, na vida escolar dos estudantes, elas são bem mais complexas e abrangentes a ponto de serem abordadas exclusivamente pelo conceito de distorção e idade séria. Então, o conceito de distorção e idade séria ele é insuficiente para explicar a situação escolar desses estudantes. Então, é preciso que se observe todos esses fatores que foram identificados na pesquisa. Os nossos dados evidenciam que a distorção e idade séria, muito presente no percurso escolar de estudantes rurais, ela deve ser entendida como integrada a um conjunto complexo de rupturas escolares, né? E que vão afetar o itinerário escolar de jovens moradores de regiões rurais. Então, com base na percepção dos familiares, dos gestores, né, esses índices estariam relacionados, então, a dois grandes grupos, né, de fatores. Os escolares, especificamente, que tem a ver com os projetos da escola, com o modo como a escola lida com esses problemas escolares, não é? E os fatores extraescolares, que tem a ver com as condições materiais e simbólicas de existência desses jovens e das suas famílias. Então, todos esses fatores eles se associam e estão articulados de algum modo às condições materiais e principalmente simbólicas de existência dessas famílias e ao forte isolamento geossocial ao qual eram submetidos os distritos, as famílias, os estudantes e as escolas. Então a pesquisa ela é relevante para fornecer subsídios, fornecer elementos para que o poder público elabore políticas públicas educacionais que voltem os seus olhares para as escolas localizadas em áreas rurais. É preciso que todo um projeto, um programa de educação do campo seja implantado nessas escolas rurais, para que as crianças, adolescentes e jovens possam vivenciar o rural usufruindo do seu direito à educação, que ele é essencial para que essas crianças e jovens tenham o seu direito respeitado e uma qualidade de vida, né, nas regiões rurais. Então, muito obrigada.